Muito boa tarde, você telespectador da TV Cultura Litoral. Muito boa tarde, você seguidor do programa No Salto, telespectador aqui desse bate-papo com entrevistas. Nós estamos na semana do Natal e este é um programa para lá de especial, para coroar todo esse ano. Foi um ano de política, foi um ano de eleições e nós não poderíamos deixar de fazer um programa especial com elas, com mulheres que fizeram a diferença e continuarão fazendo a diferença aqui na cidade de Santos. É com muita alegria que eu recebo aqui nessa tarde para conversar com os nossos telespectadores a futura vice-prefeita de Santos, a Audrey Claes. Audrey, bem-vinda. Muito obrigada, Cris. É um prazer estar aqui no seu programa. Outras oportunidades nós já tivemos com esse bate-papo tão produtivo, que é no salto alto, mas com muito conteúdo, conteúdo, para que a população entenda as políticas públicas que estão sendo trabalhadas no dia a dia e esse papo franco, aberto, que a gente precisa ter de forma permanente com os nossos cientistas. É isso aí, aqui esse programa é um programa com autoridades, programa com mulheres que fazem a diferença e não tem pauta. Aqui elas vão ficar à vontade para conversar com você, telespectador. E eu recebo também com muita alegria a minha amiga Renata Bravo, que é a atual vice-prefeita da cidade de Santos, que será, na próxima legislatura, a vereadora, uma das mais votadas da cidade. A Audrey, atualmente, como vereadora, então são mulheres da política. Eu já vou começar, vou primeiro dar boa tarde aqui para a Renata. Renata, boa tarde. Obrigada, Cris, obrigada, Audrey. A gente, ao longo de todo esse ano, conversou bastante sobre a inclusão de mulheres, a possibilidade de você sempre abrindo esse espaço para que essa discussão estivesse aqui no Salto Alto, com você e você dando essa oportunidade para que essa discussão aconteça. Muito obrigada. Eu que agradeço, porque é uma pauta que realmente nós temos que falar. A cidade de Santos é a cidade mais feminina do Brasil e a gente tem que perguntar, poxa vida, a cidade mais feminina, quantas mulheres estarão lá fazendo, projetando as políticas públicas para os próximos anos na cidade? Eu acho que são 2 ou 3, a Renata vai nos falar. Não que você tenha obrigação, eu não sou uma pessoa de obrigatoriedade, mas eu sou alguém que eu acho que as oportunidades têm que estar aí abertas para que a mulher exerça na sua plenitude, na plenitude da sua capacidade, com aquele tapete vermelho, para que ela possa expandir ainda mais as suas competências interiores. E quando a gente vê a política, a cidade mais feminina, e só tem 2 vereadoras, não é isso, Renata? Para a próxima tristeza. Cadê vocês, meninas e mulheres que não estão se envolvendo com a política? É isso, né? Para a próxima, a gente encerra essa legislatura com 3, a Audrey, Thelma de Souza e a Débora Camilo, e para a próxima legislatura só 2, né? Encerrando assim, diminuindo uma cadeira. Eu acho que é uma perda, sim, mas ao mesmo tempo, Cris, até a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, se a gente for olhar o panorama geral, hoje a gente já tem um número maior de mulheres com votações mais expressivas do que tinham antes. Então eu vejo um cenário muito positivo daqui para frente, com uma possibilidade de mais mulheres cada vez mais participando. E eu acho que é um outro ganho, né? Que conseguimos manter outra mulher como vice-prefeita, que acaba assim ocupando um espaço e permanecendo nesse espaço, né? Então acho que a cidade de Santos tem essa referência, assim como você fala, de ser a cidade, né? O IBGE deixou isso muito claro nas suas pesquisas, a cidade mais feminina do país. E também uma outra fala importante, além da gente ter mulheres, incentivar mulheres a participar cada vez mais, mas a gente também precisa trazer os homens para essa discussão, né? Porque a gente também precisa de homens que entendam como é o aplicar a política pública de proteção a essas mulheres, né? Porque é disso que nós estamos falando. A gente precisa ter mulheres, mas a gente precisa ter homens também. Audrey, você já foi secretária de governo, agora será também, com certeza vai aí exercer de maneira mais incisiva
ao ofício, né, político em benefício da sociedade como um todo. Lógico que ao sentar na cadeira você está governando para todos, mas com aquele olhar, né, para as mulheres, para abrirmos e para tentarmos melhorar, expandir as oportunidades. Quando a gente fala em política pública, a gente fala de oportunidades, pelo menos essa é a minha visão como cidadã. Quais são as oportunidades, o que nós podemos fazer para que as mulheres acessem a alguma parte da cidadania que elas não estão acessando nesse momento. Eu vivi intensamente já os dois lados, tanto o poder executivo como o poder legislativo. Eu começo diretamente na política, na questão da Secretaria de Educação, como secretária adjunta de Educação. Depois que eu fui, então, viver a vereança, sentir e ajudar ainda mais a nossa cidade. Essa caminhada, ela me proporcionou uma maior segurança, Cris. E depois, então, de 2 mandatos, fui e fiquei à frente da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social da nossa cidade, que é uma das mais complexas. Eu acho que essa vivência e esse olhar para os dois lados tão importantes para as nossas vidas me faz hoje entender por que as mulheres ainda ficam com receio, com medo, por mais que ela se qualifique profissionalmente, de estar diretamente na política, porque a política ainda ela é muito agressiva para as mulheres. A gente enfrenta com base naquilo que a gente foi buscar, conhecimento, saber, a prática. Então a gente enfrenta com sabedoria o que vem e é muito forte para todas nós, porque somos ainda a minoria, e isso faz com que o homem se sinta mais fortalecido ao defender uma representatividade. Então, quando a Renata fala dessa questão que é preciso, para além desse chamamento das mulheres, delas realmente estarem ativas dentro de uma política partidária, seja a escolha que ela quiser, que a gente também chame essa população masculina para essa discussão, porque ninguém governa sozinho. Nós precisamos estar lado a lado para que a gente tenha um equilíbrio enquanto sociedade. E um grande exemplo durante todos esses anos foi uma política pública que ajudei e somei forças a implementar, porque o caso veio até o meu gabinete como vereadora, a questão da endometriose. Então, quando recebo a notícia que não havia o tratamento adequado para mulheres que têm essa doença, que afeta o útero diretamente da mulher, mas indiretamente toda a sociedade, é uma das principais causas de infertilidade. Sim, sim. A mulher tem fortes dores na relação sexual, é uma das principais causas de violência doméstica, e por aí vai, né? Ela tem fortes hemorragias, se sente cansada, é uma mulher tida como preguiçosa. Então, quando a gente leva esse assunto para o executivo, à época, então, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ele compreende, abraça a causa ao nosso lado e implanta na cidade de Santos o primeiro centro de referência em tratamento em endometriose para as mulheres da Baixada Santista, uma pactuação que o município de Santos faz com os outros 8 municípios da Baixada. Então, olha a representatividade ganhando corpo, força e realmente efetividade. Então, é você ter uma escuta mais próxima das fragilidades que as mulheres expõem, e a política ela é necessária para atender aquela demanda, uma política pública permanente, porque muitas vezes a mulher ela relata esse problema ao homem, que é da estrutura física e emocional dela, né? Não entende porque são outros pensamentos e outra interpretação, né, Renata? É isso, porque quando falamos para nós mulheres, a conversa é muito facilmente entendida. Então, quando a gente também tem a responsabilidade de trazer homens para essa discussão, para sensibilizá-lo, por exemplo, como a questão da violência doméstica, que a gente cuida de mulheres, acolhe mulheres, atende mulheres, encaminha mulheres, mas a violência está vindo de onde? Dos homens. A gente tem que chamar a atenção que educação precisa mudar, aonde precisa transformar essas famílias para que essa agressão pare.
Então, trabalhar com a sociedade, eu disse ainda, hoje participando de alguns eventos, que quando a gente cuida de gente, quando a gente cuida da sociedade, o olhar precisa ser transversal, não é pontual, preciso cuidar de mulheres, então a assistência vai cuidar. Não, a gente tem que ter uma rede de apoio, que a educação precisa estar envolvida, assistência, saúde, a gente precisa conectar. São conexões que são importantíssimas. E vai além. A gente tem a obrigação de estabelecer a política pública, mas a sociedade tem também a sua obrigação de participar disso, porque se ela não se sensibilizar, se a gente não encontrar meios de trazer a sociedade civil para essa discussão, a gente pode implantar política pública, a gente pode implantar sanções, a gente pode implantar o que for, mas a sensibilidade, a sociedade Renata, não está sensibilizada. você sente a sociedade inerte? A sociedade fica lá, não se move, como se não fosse com ela. Não, Cris, eu acho que isso já foi pior. Tá. Eu acho que a partir do momento que a gente abre essas pautas e a gente começa a falar, a Audrey veio do jornalismo, sabe? O quanto o jornalismo tem uma força importante nisso. Quando os veículos de comunicação começam a abrir espaço para nós, para a gente, por exemplo, falar dessas violações de direitos, isso ganha uma força impressionante. E acaba sensibilizando as pessoas também, sensibilizando e às vezes falando para algumas mulheres, porque a gente vai relatando, olha, está acontecendo isso na sua casa? Você tem seu marido tem um comportamento aqui, o seu companheiro, ele é agressivo, ele faz uma fala que te proíbe de algumas coisas e vai caindo a ficha, se de fato ela está entrando num ciclo violento. E a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, ele te dá essa oportunidade de diálogo e conversa diretamente com a população. E isso é um crescimento muito grande, por meio das audiências públicas, o plenário, que é soberano, mas é da população, essa participação ativa de grupos, segmentos, sociedades, organizações, dentro da Câmara, promovendo e deixando ideias e colaborações fundamentais para o crescimento enquanto cidade. Então, é um aprendizado mútuo quando a gente fala, aqui a gente está falando sobre questões relacionadas às mulheres, mas a gente vamos nos transportar para a questão dos problemas das mudanças climáticas. Quando a gente fala e esse assunto parece tão distante da gente, mas espera aí, se eu refletir, o que eu estou fazendo dentro da minha casa para contribuir para que a gente não tenha impactos tão significativos nas nossas vidas em relação às mudanças climáticas? Eu estou reciclando meu lixo? Eu estou separando o que é reciclável do orgânico? Eu estou colocando esse lixo no horário correto na porta da minha casa para que o caminhão da coleta passe e tire toda realmente sujeira dali? Ou eu estou colocando ele às 9 horas da manhã, só que o caminhão passa só às 20 horas, às 8 da noite? Então, será que eu também estou contribuindo ou só estou apontando o meu dedo, né, para aquele problema? Exatamente. Nós vamos para o intervalo, mas eu vou já deixar uma provocação, aliás, assim, um complemento do que a Renata e a Audrey falaram, que você, que é um cidadão, é um ser vivente no universo, você está aí ao vivo e a cores, vendo as mudanças na sociedade, as mudanças na forma como a sociedade está gerindo as suas próprias vidas, as cidades, como as cidades estão se alterando, como que a tecnologia pode nos ajudar a todas essas demandas. E você, mulher, preste bem atenção, que às vezes é aquela sabotagem, aquilo que você já praticamente achou que era normal, não é tão normal ainda. Te sabotar não é normal, mas a gente vai falar mais sobre isso depois do intervalo, é só o tempo de você tomar uma água.